foto e leve a um lugar escuro. Há um processo que ela terá. Tire-a de lá quando o processo se completar e veja a beleza diante de você. Assim é a vida aqui nessa terra. A foto foi tirada de um outro mundo. A terra é um lugar escuro onde nossa vida se desenvolve. Em breve nossa beleza se revelará em um mundo melhor, um lugar melhor, uma vida melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Na eternidade nós estaremos com aquele que morreu por ti, por mim. Aqui as aves lutam para viver, mas naquele lugar não será assim. Vemos aqui enfermidade e morte, mas há um lugar onde não veremos mais.
Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Pela graça do Senhor, aqui estamos para mais um trabalho, mais um programa Abertura da Palavra, o qual nós apresentamos todas as segundas-feiras e tem sido prazeroso, tem sido gratificante, tem sido uma grande bênção estar aqui com vocês, compartilhando das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós neste tempo. Eu lembro do irmão Brana dizendo que o livro do Apocalipse foi escrito para a noiva. E se somos a noiva, devemos ser gratos por estas coisas tão grandes que nos foram reveladas neste tempo. O livro de Apocalipse é o livro mais atual que existe. As coisas que foram previstas por homens como Daniel, Zacarias e tantos, desde o livro de Gênesis, como vimos no programa passado, que este sétimo selo ele vem desde Gênesis, vai até a introdução do milênio, porque cada vez que uma revelação é mostrada na Bíblia, foi mostrada, algo foi desvendado, revelado. Cada vez que Deus se apresentou, aquilo era o sétimo selo, mesmo que não estava debaixo da nomenclatura de sétimo selo, mas é Cristo dando-se a conhecer através das dispensações, das eras, daqueles eventos que houveram no passado. Hoje chegamos à plenitude e coube a nós viver neste tempo da abertura da palavra, da revelação plena de todas as coisas. O contrário disso é que Satanás também tem chegado à sua revelação, tem dado aquilo que ele guardava em seu coração, aqueles propósitos que estão registrados no livro de Isaías, que eu farei isso, farei aquilo, farei mais aquilo outro, Satanás em seus intentos malignos. Mas Deus, ele tem trazido para seu povo a sua revelação, a sua luz, a sua palavra, o seu poder. E este poder é o poder de transformação. Então sejamos gratos por isso que o Senhor tem nos revelado neste tempo. Deus abençoe a cada um que tem acompanhado, que tem compartilhado este trabalho e também tem se manifestado aqui. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos para o 24º trabalho sobre estes selos. Já viemos lá desde Deus em simplicidade e viemos vindo sobre a brecha e aqui estamos, o 24º trabalho e o 10º programa sobre o sétimo selo. E nesta noite nós temos para abordar o assunto sobre o terremoto de Los Angeles e o sétimo selo. Tudo isso está unido, está acoplado, tudo isso faz parte de uma revelação que está sendo desenvolvida. Nós vamos orar, vamos ler a nossa primeira escritura e vamos prosseguir no nosso trabalho esta noite. Querido e amado Deus, entrego a Ti, Senhor, mais uma vez a condução deste trabalho para que o Senhor nos leve por Tuas veredas, Senhor, e nos mostre as Tuas grandes coisas que têm sido revelada a nós, ó Deus. Pai bendito, venha nos conduzir em tudo, abençoa meus irmãos que me acompanham, abençoa aqueles que trabalham na técnica, Senhor. Obrigado por esta ferramenta que o Senhor tem permitido ser usada neste tempo. Fazemos isso para engrandecimento do Teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa primeira escritura está em Apocalipse capítulo 8, exatamente onde fala sobre o sétimo selo. Apocalipse capítulo 8, versículos do 1 até o 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus.
E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Esta é a nossa leitura desta noite sobre o sétimo selo, as coisas que estavam juntas com este silêncio, com este tempo de meia hora de silêncio, vozes, relâmpagos, trombetas, terremotos. Quero ler aqui na mensagem dos selos, no sétimo selo, parágrafo 16, nós lemos assim, sétimo selo 16, agora, não sei, a próxima coisa que viria a seguir seriam as 7 trombetas, ou seja, depois desses selos, então, vêm as 7 trombetas. Por quê? O conjunto do Apocalipse é eras, selos, trombetas e taças. Logicamente, o irmão Branham era consciente que depois desses selos, a próxima coisa que viria, visto que ele já havia pregado sobre as eras, estava encerrando a pregação sobre os selos, a próxima coisa que viria a seguir seriam as 7 trombetas, em outra mensagem. Mas, nos selos, praticamente tudo está incluído. Daqui, desta afirmação do irmão Branham, sai o conteúdo de nosso programa, de nosso trabalho nesta noite. Ele disse assim, eu sei, a próxima coisa seria as trombetas. Em outra mensagem, né? Mas nos selos, praticamente tudo está incluído. As eras da igreja vieram e as colocamos primeiro. O que foi o mais importante, mas o daquele tempo. Agora, a abertura dos selos mostra aonde a igreja vai e como ela termina. E agora acho que o Pai Celestial tem certamente sido bondoso conosco por nos permitir ver o que temos visto. Então, lembre-se disso. Os selos mostram muita coisa, praticamente tudo. Ou seja, as trombetas. Nos selos, o irmão Branham precisou voltar nas eras, que ele já havia pregado, com uma visão mais histórica, onde que Satanás roubou a doutrina da igreja, onde que ele tentou sugar a vida, onde ele veio trabalhando exatamente aquilo que o irmão Branham chamou de o rastro da serpente. Quando ele entra nos selos, ele volta para as eras da igreja e mostra como que Deus confrontou aqueles espíritos daqueles cavalos que vieram contra a estrutura da igreja e como que ele usou aqueles animais. Passamos por isso nos programas primeiros, sobre o leão, o boi, o homem e, por último, a águia. Então, os selos deu luz às eras, os selos revelaram praticamente a coisa toda, sobre as trombetas e até sobre as taças. Então, agora, o sétimo selo, 231. Este parágrafo, essa citação que vamos fazer a leitura agora, nós lemos no programa passado, vamos repeti-la, somente um parágrafo, 231. Devemos nos lembrar de que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas, isso mesmo. As coisas escritas no livro antes da fundação do mundo. Ou melhor, as coisas escritas no livro dos 7 selos, selado do plano de redenção desde antes da fundação do mundo. Tudo é consumado, é o fim do mundo que está debatendo, é o fim da natureza que está se debatendo, é o fim de tudo. Aí é o fim das trombetas, é o fim das taças, é o fim da terra, é até mesmo o fim do tempo. Então, como falamos no programa passado, a extensão, aquilo tudo que o sétimo selo, neste tempo final, em seu ápice, tudo que ele abarca, tudo que ele mostra, tudo que ele, a sua amplitude, a sua dimensão, a sua totalidade. Agora, nós sabemos que sempre que Deus envia
misericórdia, ele envia um mensageiro com uma mensagem, como Noé, como Moisés e como todos os mensageiros, também nas dispensações gentílicas, sempre foi o braço de misericórdia de Deus sendo estendido. E aqueles que ouviram a voz foram agraciados pela proteção deste braço de misericórdia. Então, Deus envia misericórdia, aqueles que rejeitam são salvos, e vem juízo sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia, porque rejeitar a misericórdia é dar de cara com o juízo ali na frente. É isto que acontece. Veja, voltando ao livro dos selos, agora no primeiro selo, o irmão Branham mostra exatamente isso que falamos aqui. Primeiro selo, parágrafo 63, o profeta diz assim: Note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que se faz um anúncio nos céus primeiro. O que acontece? Um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, porque ele estava falando dos mensageiros anteriores, como Lutero, como Wesley, cada um deles captaram uma parte do mistério necessário para o dia, e eles saíram com aquele mistério, com aquela palavra, com aquele anúncio, como vamos ver logo na frente, com aquele convite, e é uma trombeta soando. Que é a parte da guerra, o anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta este mistério de Deus e então vai ter com o povo, depois que o mistério lhe foi dado, vai ter com o povo, ou seja, vai pregar, vai anunciar. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início uma guerra espiritual. E então Deus coloca seu mensageiro com os eleitos daquela era. Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte adormecidos. Então, o grupo de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, todos estão lá à parte adormecidos, esperando a finalização destas 7 eras. Estão lá na 6ª dimensão. É o que o irmão Branham está dizendo. E os coloca à parte adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isto, um juízo temporário. Agora veja, esta praga é tanto no âmbito espiritual como no âmbito literal, natural. E então, depois que isto termina, então isto prossegue e eles se denominam. Ou seja, aqueles que não aceitaram a mensagem em seu dia, logo depois, eles denominam aquilo. É uma praga espiritual, torna-se uma denominação, como os luteranos, que bem faz para os luteranos tentar viver a mensagem de Lutero hoje. Nenhum bem. Eles estão tão sujos e tão afastados de Deus como os católicos. De onde eles saíram? A quem eles protestaram? Então, eu estou usando Lutero, mas veio os wesleyanos, os pentecostais, e seríamos muito ingênuos e achar que este processo não aconteceria dentro da estrutura da mensagem. É claro, segue o mesmo padrão, porque disto tudo que aqueles tantos que foram chamados, poucos são escolhidos. Então, depois que isso termina, então isto prossegue, eles se denominam e introduzem denominações. E começam com o trabalho daquele homem, como o de Wesley e todos os demais, então leva todos a uma discórdia novamente. Então, é isso que estamos vendo aqui. Está declarado o que o irmão Branham disse ali, quando o mensageiro William Branham foi tirado, aquele grupo que viveu com ele também
existe alguns ícones vivendo aí, mas aquela geração que viveu com ele e viram o que viram, não entenderam tudo, mas foram fiéis ao que viram, ao que presenciaram, e logo em seguida aquela mensagem percorreu. Não tem uma outra mensagem. A noiva fica com a mensagem real. O resto se denomina com a própria mensagem. É o que o irmão Branham está dizendo. Parágrafo 67. E então vem outro mistério. Bom, agora não vem, porque chegamos ao final, né? Mas a sequência das eras foi isso. E então vem outro mistério. E então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? E então, quando chega, a trombeta soa. Ele declara guerra. Está vendo? E então o que acontece? Finalmente, então ele é levado. E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. E então ele segue para outra. É um grande plano. Até que chega aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo o que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está, Apocalipse 10, do 1 até mais ou menos o 4, você entenderá muito bem. Está vendo? Toma o livro de selos e os abre, e mostra ao sétimo anjo, porque isto somente, os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora, acabamos de estudar as eras da igreja até com a história e provamos isso, está vendo? É a mensagem do anjo da sétima igreja. Muito bem, revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado, Apocalipse 10, do 1 ao 7, que hão de ser. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, o seu toque, tocando a trombeta do Evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Muito bem, eu li estas citações para enfatizar o que estamos falando, que depois que a misericórdia é anunciada, que a graça é divulgada, que o convite chega à mão das pessoas, que o anúncio é feito, como Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, não incorra em suas pragas. Então, primeiro há uma oportunidade, saiam daí, corram, não detenham-se aí, isso tudo vai ser destruído, vai virar um caos, vai vir um concílio de igreja, vai cair uma praga espiritual, vão chegar a uma perversão espiritual terrível. Também o juízo natural, ele sempre aconteceu em pequenas porções. Eu poderia ir a outras tantas citações onde o irmão Branham fala, tanto no espiritual quanto no natural. Porém, agora veio plenitude de graça, veio plenitude de misericórdia, como nunca antes houve na terra, a ponto que aqueles que derem ouvidos, aceitarem o convite, derem atenção, se curvarem diante desta anunciação e aceitarem em seu coração, este convite é um convite de redenção, de transformação de corpos. Então, este convite de graça, esse anúncio da misericórdia, esse braço estendido de amor, é a plenitude de graça de Deus para esse dia, plenitude de misericórdia. O contrário disso, que também rejeitar, é a plenitude de juízo, a plenitude de morte, tanto no literal quanto no espiritual, e depois vem o juízo final, é a última parcela de graça para a humanidade, a última instância, mas para aqueles que aceitam, é a instância máxima da graça. Deixa eu ler aqui a mensagem É a Sua Vida Digna do Evangelho.
desde o parágrafo 30, nós vamos ter aí desde o parágrafo 32. É sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta. Agora você observou lá, houve 3 puxadas ou 3 cursos daquilo, porque o irmão Brando está falando daquele servo que saiu com um convite para a festa do rei, cheio de convites, convidando para a grande festa, aquele servo na hora da ceia. Então teve um servo na hora da ceia que saiu munido de convites para vir para a festa do rei, com comida especial, com vestimenta especial havia ali. E depois Jesus também falou de os servos, no tocante todos os servos que vieram em cada dispensação, mas de maneira exclusiva no livro de Lucas fala de enviou um servo na hora da ceia, na hora do entardecer. Agora você observou lá, houve 3 puxadas ou 3 cursos daquilo, quando eles foram primeiro e chamaram aqueles que estavam convidados para virem, e eles não vieram. Então, lá eles foram para uma campanha de cura, foram para conseguir os cegos e os mancos, e ainda havia lugar, e então ele saiu e constrangeu os bons e ruins e indiferentes, que eles deveriam entrar. Agora você lê outra parábola disto, algo acerca disto, em Mateus 22. Se você desejar ler mais tarde, mas eu tirei este assunto de lá. É a sua vida digna do Evangelho? Agora, Jesus aqui está dizendo, o homem sempre tem tentado desculpar-se, porque, lembre-se, veio o convite e um disse, não, eu não posso ir, porque eu tenho uma junta de bois para experimentar, eu comprei um terreno, eu casei, eu tenho esse compromisso e aquele outro. Então o profeta está dizendo, o homem sempre tem tentado desculpar-se para não receber a palavra de Deus e seu convite, embora isto seja firmemente provado a eles, que é a sua ceia e seu convite. Mas o homem está constantemente se desculpando. E se você ler em São Mateus 22, você encontrará que lá também foram apresentadas desculpas. E eles tentam, isto aconteceu em todas as eras, passou em uma era e disse que um homem os convidou e tinha uma vinha, e nós encontramos esta parábola. E como ele convidou seus servos para colherem desta vinha, o primeiro servo veio, o que eles fizeram? Eles o colocaram para fora, o servo seguinte veio, eles também o apedrejaram. Então existe a outra parábola dos trabalhadores da vinha, que o irmão Brando está citando. E eles perseguiram servos após servos, o homem cruel, e finalmente o rei enviou seu filho. E quando seu filho veio, nós encontramos que eles disseram, este é um herdeiro, nós o mataremos, então teremos todas as coisas. Então Jesus disse para eles, o rei enviou e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Agora nós vemos que quando Deus dá a um homem um convite para fazer algo ou para receber o convite que ele lhe tem dado e ele rejeita isto, então não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Se você pisar além dos limites da misericórdia, então há somente uma coisa que resta. Esta é o juízo. E nós encontramos que o homem tem feito isto em todas as eras. Isto aconteceu na maioria das eras da igreja, quando Deus enviou Noé, seu servo, e fez uma maneira de escape para todas as pessoas que queriam ser salvas. Mas as pessoas simplesmente riram e escarneceram de Noé. Mas Deus fez o caminho, mas eles tinham uma desculpa. Isto não era de acordo com seus pensamentos modernos. Isto não era da maneira que eles queriam, então eles apresentaram desculpas nos dias de Noé. Eles apresentaram desculpas nos dias de Moisés. Eles apresentaram desculpas nos dias de Elias e eles apresentaram desculpas nos dias de Cristo. E eles apresentam desculpas hoje. Agora, ele falando diretamente com Israel, aqueles que foram chamados para a festa, que eu também aplicaria hoje ao homem, à igreja, que tem sido convidados a virem à festa e não querem fazê-lo, a festa espiritual do Senhor. E eles não querem fazer isto, eles têm outras coisas a fazer. Eles encontram desculpas.
Agora, se Israel há 2000 anos atrás aceitasse o convite que lhes foi dado, eles não seriam como são hoje. Há 2000 anos atrás, Israel rejeitou o convite para a ceia do casamento, e eles rejeitaram isto e foram para o julgamento. Mas, como disse Jesus, eles apedrejaram e mataram os profetas que foram enviados a eles, através de desculpas. Agora, se Israel, há 2000 anos atrás, eu já li esse parágrafo? Já li, né? É o 41 agora. Agora, as desculpas que eles apresentavam cada dia, encontramos nos dias de Jesus que ele não se filiou a nenhum deles. Eles disseram: quando este homem obteve essa instrução? De qual escola ele veio? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é sua mãe chamada Maria? Não são seus irmãos Tiago e José e os demais? E não estão suas irmãs conosco? Então, onde este homem conseguiu autoridade para fazer isto? Vem, em outras palavras, ele não estava filiado a eles. Então, eles disseram: ele é Beelzebu, ele é um samaritano, ele tem demônio, e ele é louco, ele é um homem que tem um espírito maligno na linha da religião e o tem deixado louco. E isto é o que é. Ele está lá fora como um homem selvagem. Não preste atenção a ele. E nós sabemos o que aconteceu com Israel. Eles gritaram, eles estavam tão certos que aquele homem estava errado. Quando eles o condenaram, eles disseram: que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, e assim tem sido desde então. Jesus estava tentando lhes dizer que suas desculpas foi o que matou os profetas e matou os justos que vieram. Eles aceitaram seus credos que o homem havia lhes dado, ao invés de tomar a palavra de Deus. E, ao fazerem isto, fizeram com que a palavra de Deus não tivesse efeito algum. Agora, você tem que dizer nisto que isto é a vontade de Deus e o desejo de Deus, ou mesmo algo mais do que pode surgir de você melhor do que isto. Agora, você tem que tomar um ou outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. E você tem que dizer: esta é a verdade, ou isto é parte da verdade, ou não é toda a verdade, ou não está empregado corretamente, ou está interpretado certo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de interpretação privada. Ninguém está suposto a colocar uma interpretação nela. Ela está escrita exatamente da maneira que Deus a interpretou. Ela diz, é desta maneira que ela está suposta a estar simplesmente tomá-la da maneira que ela diz, da maneira que está escrita aqui. Agora, eles aceitaram seus credos, as promessas de Deus não fizeram nenhum efeito para eles. Eles passaram por aquilo, simplesmente fugiram daquilo. Agora, se a Rússia houvesse aceitado as bênçãos pentecostais há 75 anos atrás, quando o Espírito Santo caiu na Rússia, eles não seriam comunistas hoje. Agora, há 75 anos atrás, eles tiveram um grande reavivamento na Rússia. Deus veio no meio deles e eles tiveram grandes reavivamentos na Sibéria. E o que fizeram eles? Eles o rejeitaram. E hoje o país está arruinado e as igrejas não podem ter igreja a não ser sob uma permissão. E eles estão condenados para o julgamento e estão perdidos neste furor selvagem do comunismo, vendidos para o diabo. Há 50 anos atrás, o Espírito Santo caiu na Inglaterra. Logo após virem George, Bosworth, Charles, Smith, aqueles grandes guerreiros da fé, há 50 anos atrás, e ofereceram à Inglaterra o reavivamento do Espírito Santo. Tem um irmão, o irmão Emanuel, a irmã Stephanie, moram na Alemanha. Eles dizem: a Europa é um mundo de ateus. Eles desprezam o Evangelho, mesmo as igrejas, como a católica, está esvaziada. Por que isso acontece? Porque eles rejeitaram, muito antes de nós, americanos e sul-americanos,
muito antes de nós, eles rejeitaram aquilo que Deus enviou para eles. E a morte os atingiu primeiro. Agora, o mundo americano rejeitou a palavra em seu dia, é o que o irmão Branham está pregando, porque o convite foi dado. E assim, nossos países têm um pouco ainda de decência, têm um pouco ainda de tradição, até mesmo religiosa e evangélica, gospel, porque o evangelho chegou um pouco mais tarde aqui, mas todos estão, quando a vida sai do pé de milho ali, tudo começa a ter morte, a secar, porque a vida saiu. Quando rejeitaram a vida, veio morte. Então, seguindo aqui a nossa leitura. Mas o que fizeram eles? Eles riram deles. Os colocaram na cadeia, os chamaram de loucos, pensaram que eles haviam perdido suas mentes. As igrejas afastaram as pessoas para não ouvi-los, e eles curaram os enfermos, expulsaram demônios, fizeram grandes obras. E por ter a Inglaterra como uma nação rejeitada ao Evangelho, seus pecados são conhecidos através de todo o mundo. Dificilmente há uma nação mais apóstata em todo o mundo, mesmo incluindo Roma e a França, do que a Inglaterra. Ela é a mãe da apostasia, exatamente onde Finney e muitos homens pregaram, Charles, Wesley e assim por diante, e ela rejeitou isto. E agora, exatamente na semana passada, ou duas, nos jornais, você encontra onde seus grandes homens têm fracassado tanto e ao sexo de mulheres, até que os espiões entraram e o cabeça deles encontrou mais outros. As revistas têm publicado isto, seus pecados e escândalos bem dentro do governo. Têm semeado seus vergonhosos nomes através do mundo. Por quê? Ela rejeitou a verdade. O irmão Branham está denunciando já a perversão sexual, o homossexualismo, que estava entrando dentro das chamadas nações cristãs e invadindo. E não, se o profeta dizia isso lá no ano 60, o que falamos hoje, em 2023? O que está acontecendo hoje? Porque ela rejeitou a verdade, ela tinha suas desculpas. E ela está liquidada. A Inglaterra foi toda lavada por Deus há muito tempo atrás. Se a América, há 15 anos atrás, quando o grande avivamento de cura continuou dos pentecostais e expandiu-se na nação, e lá havia um reavivamento na capital, Washington, os presidentes, vice-presidentes, pessoas grandes, governadores, grandes coisas tomando lugar, governadores e homens eram curados, onde que estamos aqui? Como o congressista Upshaw havia sido paralítico por 66 anos e eles não puderam voltar suas faces. Ele foi curado nas reuniões do irmão Branham, um congressista, como um senador nosso. Eles não podiam negar aquilo. Eles não podiam voltar suas faces e dizerem que isso não foi assim. Isso estava bem diante deles, mas eles rejeitaram. E como que as pessoas falam que o irmão Branham é falso hoje, né? Porque não temos tanto material gravado, não tem, como hoje, qualquer pessoa carrega uma câmera no bolso, pode filmar. Mas é curioso, quando o irmão Branham estava em plena atividade em seu ministério de cura e maravilhas, como que as multidões sempre seguiam aquele ministério falso, né? Como que superlotava os lugares? Como que estes homens foram curados e tantos grandes sinais e maravilhas aconteceram? Agora, prosseguindo a nossa leitura aqui. E nesta noite, esta é a razão que esta nação permanece, ela está condenada. Não há mais nenhuma esperança para ela. Ela atravessou a linha entre o juízo e a misericórdia, e ela foi eleita no que ela tem aqui para controlar a nação, e ela está completamente estragada. Seus políticos estão podres. A moral desta nação está mais baixa do que qualquer coisa que eu poderia pensar.
E os sistemas religiosos estão mais podres do que a moral. Ela se torna, em fazer isto, ela tem se aderido agora todas essas igrejas e a nação para a federação de igrejas e tem recebido a marca da besta. Que coisa? Por quê? Cristo lhes deu a oportunidade. Venha à minha festa, a festa de Pentecostes, que significa 50. Quando o Espírito Santo foi derramado na Rússia, eles foram chamados à festa de Pentecostes, festa espiritual, e eles rejeitaram. Na Inglaterra, o Espírito Santo foi derramado neles e eles o rejeitaram. A América, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles o rejeitaram. Ele convida 3 vezes. 3 vezes ele enviou e eles não deram ouvidos para a festa. Então ele enviou outra vez e ele disse: vai e force aquelas pessoas a virem, na parábola de Jesus, né? A mesa tem que ser colocada, a mesa está pronta, ainda há lugar. Eu creio que talvez dentro dos próximos poucos meses ou algo, ou um ano, ou seja o que for, Deus enviará outro estremecimento através do país, pois existe alguém que continua lá fora, em algum lugar, que é uma semente predestinada, que a luz tem que cair em algum lugar no mundo. A nação, por si mesma, está arruinada. Então, fizemos leitura esta parte substancial da mensagem para mostrar exatamente que, rejeitando o convite, rejeitando a misericórdia, não resta outra coisa senão o juízo. Quero que você ouça aqui o que vamos ler agora na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Parágrafo 141. Você pensará que aquilo fracassou, e nós sabemos que fracassaram. Alguns de nossos maiores reavivalistas naquela terra hoje dizem que está absolutamente fracassada. A igreja sabe que ela está fracassada. Todos sabemos que ela fracassou. Bem, por que isto? Porque ela fracassou? Foi por um propósito. Foi para trazer o povo à presença de Deus. Grandes cruzadas e milhões de pessoas gastaram seus dinheiros e colocaram em grandes cruzadas, e todas as igrejas se juntaram, grandes auditórios e grandes coisas tomando lugar. Por que ela fracassou? Foi porque eles nunca souberam a hora que estavam vivendo. Não é de admirar que Jesus se pôs de pé e em seu coração ele chorava lágrimas e rolaram em sua face, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos? Tu apedrejas cada profeta que a ti é enviado. Tu não quiseste, mas agora a tua hora tem chegado. Aí o profeta diz assim, não pode você sentir o Espírito Santo gritando por você? Ó Estados Unidos e o mundo, quantas vezes tenho te ajuntado, mas tu não quiseste. Agora a tua hora tem chegado. Teu Deus de prazer, teu Deus de imundícia, teu Deus de Sodoma e Gomorra, os quais estão em vosso meio, até mesmo nossos filhinhos com corte de cabelo dos Beatles e franjinhas em suas faces, originando pequenos pervertidos. Nossas mulheres estão perdidas, além da salvação. Nossos homens têm se tornado grandes efeminados, andando por aí vestidos com estes pequenos shorts e procedendo como uma moça, e cabelos pendurados abaixo do pescoço, e nós somos sodomitas. É claro que o irmão Brando está se colocando como um americano, né? Entendemos essa linguagem, né? E o fogo e a ira de Deus nos espera. Vocês sabem como ele matará? Como ele irá destruí-la? Então, irmão Branda segue aqui. Eu vou remir um pouquinho a nossa leitura aqui. Vamos parar até aqui, irmão João, para nós prosseguir aqui. Certa vez o irmão Branda estava na montanha e o Espírito Santo disse para ele. Ele já havia labutado, pregado, persuadido, já havia feito cruzadas e campanhas e avivamentos de cura divina por todo o país, por todas as nações,
o servo do Senhor já estava cansado, as cordas vocais desgastadas, esgotadíssimo estava e não vendo o resultado. É claro que havia aqueles poucos fiéis que se juntavam, se acotovelando ali na PEN com a 8 em Jeffersonville, naquele pequeno tabernáculo, para ouvir com tanta atenção aquelas longas, mas necessárias mensagens para a noiva. E ele via que a nação não queria mais nada com a palavra, voltando suas costas para aquele grande dom. Ele era o homem do convite, ele era o servo que foi enviado pelo rei para trazer os mancos, os aleijados. Ele fez o paralelo com a campanha de cura, o avivamento de cura e aquelas coisas que aconteceram, e como que eles rejeitaram. Agora, nós olhamos o que olhamos até agora para enfatizar, bater bem firme que, rejeitando a misericórdia, não resta outra coisa senão juízo. Bom, a nação, como nação, havia rejeitado. Então, tinha que ser apresentado o juízo. Ele estava na montanha junto com alguns irmãos. O Espírito Santo diz: pegue uma pedra e jogue para o ar. Juízo irá cair sobre a costa leste dos Estados Unidos. E logo depois desta ação veio a reação. Terremotos começaram a acontecer, exatamente lá naquela área onde passa a falha de Santo André, a falha geológica, onde está Los Angeles e toda aquela cordilheira vindo lá por cima, desde o Alasca. E em 1964, a terra tremeu naquela região, numa sexta-feira santa, como lá em Jerusalém. 1965, numa sexta-feira santa, outro grande terremoto, até que, na mensagem Escolhendo uma Noiva, o irmão Branham estava pregando em Los Angeles, saiu a profecia, que nós vamos mostrar daqui a pouco, em um pequeno vídeo. Ó, tu, Los Angeles, tu serás afundada até o profundo do mar. Porque, como lemos aqui na mensagem Alimento Espiritual, parágrafo 120, alimento espiritual, depois que o irmão Branham jogou a pedra para o ar, e aconteceu aquelas explosões lá em cima, ele diz: então eu segui adiante, o 120 do alimento espiritual ali, somente o 120. Então eu segui adiante e orei um pouco. Estamos lendo sobre quando a pedra foi jogada para cima. E então ele me disse que podia lhes contar para os irmãos, o que era aqueles redemoinhos que aconteceram 3 vezes lá, depois da pedra ser jogada para cima. Eu disse: eles disseram: irmão Branham, o que é isso? Eu disse: é o juízo caindo na costa oeste. Olhe para ela hoje. Veja o que aconteceu algumas horas depois daquilo. O Alasca quase afundou. E agora a coisa toda está afundando. Estamos entrando no juízo. A misericórdia foi rejeitada. Veja que Paulo, falando destas coisas, em Hebreus capítulo 10, versículos do 26 ao 31. Hebreus 10, 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, ou pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, porque que foi santificado, onde estamos aqui? E fizer agravo ao Espírito da graça,
Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda, antes de rodarmos o vídeo, que vai falar sobre a profecia de Los Angeles, o irmão Branham mesmo falando, da mensagem Quem dizeis ser este? Quem dizeis ser este? 156. Observe o que tem acontecido, caminhando não apenas sozinho, homens em sua companhia, ver um agrupamento de anjos vir dos céus, sacudir a terra inteira, simplesmente de pé ali, e os jornais escreveram sobre isto, quando foi predito meses e meses antes que acontecesse. E ali de pé, e disse: o tempo está à mão. Volte, abre os 7 selos de mistérios que têm estado ocultos ao longo de todas as reformas e coisas tais. O irmão Branham está falando da nuvem que apareceu, nós já falamos bastante disto aqui. Volte para Jeffersonville, pregue sobre aqueles selos, em outra mensagem diz. E então vir pregando a semente da serpente, todas essas coisas dessa maneira, e o que o clero fez, e o que o clero faz, ao invés de dizer, ora, Lutero disse, Lutero disse isto ou tal coisa, eles nunca verão isto, estão vendo? Mas que privilégio é para nós que cremos caminhar na presença de Deus cada dia. Ficar de pé ali e ver um redemoinho vir do céu, ele soprando, partiu uma montanha no meio, agora ele está falando sobre a pedra que foi jogada para cima. A ação, como Moisés pegava um punhado de cinza, e o Senhor disse, joga para cima, e daquilo vinha gafanhotos, vinha insetos, vinha pragas, piolhos. Então, jogue a pedra para cima. Agora o profeta diz, ficar de pé e ver um redemoinho vir do céu. Ele soprando, partiu uma montanha ali no meio de pé, onde nós estávamos, decepou a copa das árvores e coisa assim, e um ecoar da palavra saiu e sacudiu ali 3 vezes. Disse, observe isto, ir para a costa oeste. Foi diretamente para lá e sacudiu o Alasca abaixo. E descendo diretamente pela costa oeste agora, exatamente. No dia anterior, apanhei uma rocha e a lancei no ar. E disse, assim diz o Senhor, a hora está aqui, os juízos começarão na terra, terremotos e tudo mais estarão ocorrendo, e a costa oeste inteira será sacudida, e assim por diante. Olhem quão perfeito! Dia após dia, tudo exatamente da maneira como ele disse. Como podemos nós recusar isto, irmãos? Mantenhamos nossa fé voltada para ele. Mantenhamos nossa fé voltada para ele. Agora o irmão Branham pregando em Los Angeles, no dia 24/4/65, no final da mensagem, escolhendo uma noiva, o Espírito Santo toma ele e ele profere a voz do Senhor, ele lança uma profecia, o assim diz o Senhor, contra Los Angeles. Ó, tu, Los Angeles, que te chama cidade dos anjos. Veja o que o irmão Branham disse, assistindo este pequeno vídeo. As he promised, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the world? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. I'm only telling you the truth. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. I
My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years. Cafarnaum, disse Jesus, tu que te ergues até o céu, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios, teriam permanecido até hoje. E Sodoma, Gomorra se encontra no fundo do Mar Morto, e Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidade que afirma ser a cidade dos anjos, que tens te exaltado até o céu, e enviado todas as coisas sujas e imundas de modas e coisas tais, a ponto de até mesmo as nações estrangeiras virem aqui apanhar nossa imundície e divulgá-la, até nossas igrejas finas e torres, e assim por diante. A maneira que fazes, lembra-te, um dia jazerás no fundo do mar, tua grande falha como favo de mel debaixo de ti agora mesmo. A ira de Deus está arrotando bem debaixo de ti. Por quanto tempo mais ele reterá esse banco de areia pendendo sobre aquilo? Quando esse oceano mais além de 1 milha de profundidade deslizar até ali e chegar ao mar Salton, será pior do que o último dia de Pompeia. Arrepende-se, Los Angeles. Arrepende-se o resto de vocês e voltem-se para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fuge enquanto há tempo para fugir e entre em Cristo. Não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. E ele está tão obrigado para com você como estava para com Simeão. Da mesma forma, porque ele é Deus e tem que guardar sua palavra. Então eu posso ver a Simeão. Estava ansioso e desejava ver a Cristo. Ele estava confiando apenas no que a palavra de Deus lhe falou. Não fazia mal o que os críticos falavam. Ele confiava na palavra de Deus. Tinha um desejo em seu coração. Ver o Cristo e creu que o veria. Como Davi disse, um fundo clama ao outro. Eu quero ir com os irmãos agora no livro das Eras, na página 290, onde nós vamos ver sobre uma das visões que o irmão Branham teve. Ele teve 7 grandes visões em 1933, e nós vamos ler sobre a última visão, a 7ª visão. A 7ª visão. A 7ª visão, não vamos entrar nas primeiras visões, mas somente citando que as 3 primeiras teve a ver com o mundo político, a 4ª visão com o avanço da ciência, a 5ª visão com a imoralidade das mulheres, a 6ª visão no tocante à religião, o concílio e tudo mais. A 7ª visão nós vamos ler agora. Na 7ª e última visão foi onde eu ouvi uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Baseado nestas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, você vê que está em letra maiúscula aqui, eu predigo, eu não profetizo, que todas essas visões teriam acontecido até 1977. Bom, estamos em 2023, não aconteceram todas as visões ainda, mas não estamos escrevendo do irmão Branham. Ele nunca disse assim, diz o Senhor. Ele disse, eu predigo.
não profetizo. E embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Bom, nós sabemos que tem uma visão espiritual no tocante a isto, final da era, mas não é o nosso assunto, estamos só passando por aqui. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Agora deixe-me dizer isto. Pode alguém provar ser errada qualquer uma destas visões? Não foram todas cumpridas? Sim, cada uma tem se cumprido, ou está em processo agora mesmo. Mussolini invadiu a Etiópia com êxito, depois caiu e perdeu tudo. Hitler começou uma guerra que não pôde terminar e morreu misteriosamente. O comunismo tomou conta dos outros 2 ismos. O carro de bolha plástica foi construído e está apenas esperando por uma melhor rede de estradas. As mulheres estão quase nuas e agora mesmo estão usando trajes de banho, sem a parte de cima, e outro dia vi numa revista o mesmo vestido que vira em minha visão, se você puder chamar isso de vestido. Era um tipo de roupa de plástico transparente com 3 pontos escurecidos que cobriam ambos os seios numa pequena área, e depois havia um lugar escuro, como um pequeno avental embaixo. A Igreja Católica está em ascensão, tivemos um presidente católico, e sem dúvida teremos outro. Sabe que Joe Biden foi o 2º presidente católico, né? O que falta? Nada, exceto Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra e com isto sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido. Depois ele a renovará. No mês de março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não o desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo por meio de um tremor mundial o que ele breve fará em maior escala. Ele vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode suportar este choque. E esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. Eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reservas, a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você e o apresentará irrepreensível em glória, com grandíssima alegria. Amém. Falamos amém. Então, uma coisa aqui que eu desejo mostrar. A 7ª visão, o que foi a 7ª visão? Uma explosão terribilíssima, e ele viu crateras em toda a terra dos Estados Unidos. Essas crateras, que houve uma explosão terribilíssima, essas crateras são provocadas por mísseis, diga-se de passagem, mísseis russos. E sabemos o que a Rússia apresentou agora, um míssil que não pode ser detectado pelo radar devido à sua altíssima velocidade. Eles não têm como prever antes. Estará caindo na cabeça deles quando perceberem. É impossível de contra-atacar. E ele vem de longa distância. Lá nos anos 60, eles estavam, os russos, colocando base de mísseis em Cuba, ali no quintal dos Estados Unidos. Porque os mísseis não tinham esse alcance todo. Hoje, eles enviam os mísseis transcontinental. Eles podem sair lá do território russo e entrar em território americano e provocar as crateras que o irmão Branham viu nas explosões terribilíssimas sem que os americanos possam se defender. Porque eles
estão perdendo na corrida armamentista. Quem que está junto com a Rússia? A China? Quem mais que está com a Rússia? A Índia. Aqueles países que formam os reis da terra. E essas coisas já estão em cumprimento. Já está aí, nós sabemos o que está acontecendo no mundo, através da guerra da Rússia com a Ucrânia, o mundo inteiro está envolvido. Aí está, o start foi disparado para a Terceira Guerra Mundial. Mas isso não vai acontecer sem que antes a noiva esteja pronta. Bom, quando as bombas caem nos Estados Unidos e cumpre-se a sétima visão, eu vi uma explosão terribilíssima e vi cratera em todo o território americano. Quando cumpre-se isso, ainda não é o Armagedon. Uma coisa, depois que o irmão Branham falou da sétima visão, ele vai para Hebreus 12. E o que está em Hebreus 12? O terremoto. Então, quando as bombas caírem nos Estados Unidos para cumprir a sétima visão, junto com isso acontecerá o afundamento de Los Angeles. Resultado do quê? Da rejeição da palavra. Rejeitaram a palavra, rejeitaram Cristo, rejeitaram o sétimo selo, o ministério do Filho do Homem encarnado em um Filho do Homem, em um profeta, e rejeitam a misericórdia em seu dia. Resta o quê? Somente juízo. Fizemos leitura ali no livro das Eras, o profeta falando, depois da sétima visão, note, vai lá, pega teu livro das Eras e leia depois, página 290. A explosão terribilíssima, sabemos que é provocada por mísseis russos, e depois o irmão Branham vai para Hebreus 12 e começa a falar dos terremotos. E ele fala, na Sexta-feira Santa de 64, teve um grande terremoto, e também em 65 teve um grande terremoto. O Alasca quase afundou, e Deus está advertindo para um grande terremoto que ele fará em escala muito maior e abalará a terra inteira. Por isso haverá um parão na terra. E depois do ministério de Moisés e Elias, nos 3 anos e meio, dentro da tribulação, depois que os 144 mil são selados, depois, lá no período entre o final da grande tribulação e a introdução do milênio, é onde o Armagedon, não em solo americano, o Armagedon, não em solo russo, o Armagedon, no Vale de Megido, acontece. Todos os exércitos da terra concentrados lá. Vai se cumprir. Agora o profeta disse, na sétima visão, ele falou da sétima visão, das crateras nos Estados Unidos, e depois ele disse, o que vai acontecer? Ele cita Hebreus 12. Eu preciso voltar aqui para pegar exatamente como que ele falou. Ele disse assim, o que falta? Nada, exceto Hebreus 12, 26. Vamos ler então, temos que ler essa escritura. Hebreus 12, do 14 até o 26. Diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não
se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. É tão terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue de aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, está falando daqueles que rejeitaram a pregação de Moisés. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. O que é o sétimo selo? É Cristo que desce dos céus. Com o quê? Com alarido, por quem ele falou, pelo mensageiro de Apocalipse 10:7. Agora vem a escritura que o irmão Branda falou. Não resta outra coisa, senão Hebreus 12:26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Eu encerro com a escritura de Apocalipse, capítulo 18, do versos do 15 ao 24. Apocalipse 18, do 15 ao 24. Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Está falando do incêndio de Roma, do Vaticano, também com bomba russa. Ai, ai, daquela grande cidade. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Bom, esta é a condenação da prostituta da Babilônia, do Vaticano, Roma. Agora veja no versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Sim, até aqui. O 21, então. E um forte anjo levantou uma pedra como uma mó e lançou-a no mar, dizendo com igual ímpeto: será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Vê, Babilônia tomou conta do mundo inteiro. Existe a Babilônia no Vaticano, existe o mundo inteiro é a Babilônia, mas existem os seus quartéis generais. Esta é uma expressão do irmão Brana, falando que Los Angeles se tornou um quartel-general do diabo. Com igual ímpeto será lançada no mar, Babilônia. Aquela grande cidade não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Hollywood e tudo, né? E toda moda, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. As duas indo para a destruição.
Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Deus recompense seu coração por sua atenção à palavra de Deus. Agradecemos a cada um. Pedimos que o Senhor guarde sua vida, guarde tua família, tua saúde, teu coração e fortifica-te na fé que é em Cristo Jesus. Obrigado aos irmãos que trabalharam na técnica, o irmão Pedro, o irmão João Pedro, o irmão Alcindo, e Deus abençoe a cada um. Até o nosso próximo trabalho, no nome de Jesus Cristo. Shalom.